Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade e nós queremos agradecer pela sua audiência, por você estar conosco e convidá-los para que possamos juntos estarmos sintonizados, nesse canal que é a nossa própria espiritualidade. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Teremos um tema maravilhoso hoje a ser abordado e no finalzinho nós teremos a água fluidificada. Se você quiser deixar já a sua água aí no jeito, no finalzinho nós vamos fazer a prece e a fluidificação. E agora nós vamos começar com a nossa prece inicial, porque tudo em nossa vida nós temos que começar com a oração, não é? Então vamos fazer a nossa prece. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Abençoe todos os lares aonde estamos nesse instante. Que a Tua paz, que o Teu amor possa nos envolver, Senhor, para que consigamos receber essa lição e aplicá-la no dia a dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, esse tema é muito interessante. Aliás, o que Jesus fala que não é interessante, não é mesmo? Então, olha o que ele diz. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Jesus, o que ele quis dizer com isso, né? Quem são os que têm puro o coração? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque Jesus disse que essas pessoas são bem-aventuradas. Quem tem puro o coração? Eu vou te dar a resposta e você vai ficar surpreso. Todos nós temos a pureza no coração. Não existe um ser que não tenha essa pureza de coração. O grande problema é que muitas vezes nós esquecemos disso e ficamos focados apenas na parte impura do nosso coração. Mas cabe-nos o trabalho de purificar o nosso coração. E essa é a proposta que nós estamos trazendo hoje. Que nós possamos conseguir entender como nós vamos purificar esse nosso coração e como nós seremos felizes e bem-aventurados quando nós conseguirmos limpar o nosso coração dessas impurezas. E hoje nós vamos dar a receita, o mecanismo de como nós fazermos isso, porque é isso que eu tenho feito e tem dado um resultado espetacular. Gente, não existe nada, vamos começar esse raciocínio para que a gente possa compreender essa máxima do Cristo. Observa só, não existe nada que seja perfeito e que tenha apenas purezas no nosso mundo onde nós habitamos. O nosso mundo, tudo é perfeito e imperfeito junto. E o nosso papel é exatamente de buscar essa perfeição e eliminar a imperfeição, para que nos tornemos, como Jesus disse, puros de coração. Então, observa só, quando vamos olhar na natureza, quando você vê, por exemplo, uma roseira, tá certo? Uma roseira, ela é linda, as rosas são lindas, exalam um perfume maravilhoso, não é? Mas o que nós vamos perceber? Na verdade, a roseira, ela não tem só flores, só rosas e só perfume. Se você olhar um pouquinho mais abaixo, tem um talinho e junto com o talo já começam os espinhos. Então você tem os espinhos da roseira, tem as folhas verdes bonitas, mas tem as folhas secas e pobres. E à medida que você vai descendo ao pé de roseira, você vai vendo que ela vai ficando mais crocorenta, mais grosseira. E ao contato com a terra, nós vamos encontrar as suas raízes chafurcadas na terra, né? Na parte negra, escura do solo, onde muitas vezes o adubo, né? Tem ali estercos, tem coisas fétidas, mas que alimenta esta roseira. Então, se nós focarmos na parte de baixo da roseira e fazendo um paralelo da roseira com o mundo, nós vamos achar que o mundo é uma droga cheia de cocô para todo lado, terra preta, horrorosa. Mas se a gente subir um pouco mais, a gente vai achar que não é assim não. Nós temos muitos espinhos e a vida também é muito dolorosa. Mas se você for subindo o olhar, você vai se deparar com as rosas
perfumadas, exalando, né, um perfume e uma beleza extraordinária. Nós somos como a roseira, nós temos esse lado ainda chafurcado na terra, nós temos esse lado bom, esse lado belo. E é esse lado belo que é o lado puro que Jesus nos fala, não é? Porque a nossa mente ela é dividida em três níveis, que é consciente, superconsciente e subconsciente. O superconsciente é a nossa conexão com Deus, é o nosso eu superior, tá certo? E este eu superior é que é puro e que é belo. Então, todo ser humano, por pior que ele seja, ele tem algo de belo, algo de bom. E é nisso que nós temos que focar. O nosso foco deve ser para o belo e não para as coisas feias. Então, se nós focarmos o feio, nós vamos achar que tudo é feio. Mas se nós focarmos o belo e o bonito, nós vamos ver que a vida é maravilhosa, ela é bela. E o que nós não estamos sabendo é olhar de maneira correta. O que nós precisamos é corrigir a nossa miopia, não é? Em termos de olhar o mundo de maneira diferente. Porque se nós colocarmos mais amor em nosso coração e focarmos o lado bom de cada ser, a gente vai começar a se sentir diferente, muito bem. Então, todo ser humano tem esse lado, né, que nós já falamos. Então, a primeira coisa que nós queríamos falar sobre a pureza de coração, de como conquistarmos essa pureza de coração, é começarmos a olhar e a focar sempre o belo em todas as coisas. E a primeira pessoa que nós temos que olhar o lado bom é nós mesmos. Olhe para o seu lado bom. Se você ficar olhando para os seus vícios, as suas imperfeições, a hora que você está com raiva, que você fala seus palavrões, o sentimento que às vezes você emite, né, de vingança, de ódio, aí você vai achar que a vida realmente está muito triste, porque você vai se sentir mal com você mesmo. E isso vai levar você a ter uma tristeza em relação a você e achar que você não presta. Então, você vai sintonizar com uma energia negativa de você mesmo e você vai se tornar infeliz. Mas então, qual que é a nossa proposta? Esqueça as suas raízes que estão chafurcadas na lama, esqueça os espinhos que ainda possuímos, olhe a beleza que você é capaz de ser, né? De ter dentro de você, porque todo ser humano tem. Então, pense nas coisas boas que você já fez, nas coisas que você ainda pode fazer de bom e lembre-se que você é essencialmente bom. Sabe por quê? Porque todos nós, gente, somos deuses e Deus é maravilhoso. Todo ser humano é um Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Então, a essência divina somos nós. E um dia essas impurezas que temos em nossos corações vão desaparecer e nós seremos anjos. Talvez você nem acredite nisso, mas todos nós seremos anjos mais cedo ou mais tarde. Nós nascemos fadados a sermos anjos. E seja nessa encarnação, ou seja daqui 1000 encarnações, um dia nós adquiriremos a pureza. E todas as impurezas serão banidas do nosso mundo mental, da nossa alma, e nós estaremos totalmente purificados. E é nisso que nós temos que acreditar e é nisso que nós temos que focar. Tem um provérbio que diz assim, você é o que você pensa ser. Se eu sou o que eu penso, por que eu não penso coisas boas? Por que eu não olho o lado bom, né, que nós possuímos? Nós temos que pensar nisso. Esses dias, conversando com uma paciente, ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, ela tinha uma raiva muito grande, né, de uma amiga dela, e ela falando mal da amiga, que a amiga não prestava, porque a amiga era uma prostituta e andava com todos os homens e estava de olho no marido dela, e essas coisas assim que a gente já conhece, né? E eu disse, olha, mas ela tem alguma coisa boa? Ah, não, tem. Ela é uma pessoa que ajuda todo mundo, sabe? Ela tira da boca dela para dar para as pessoas. Ela recolheu uma pessoa na casa dela que ela nunca viu, doente, porque ele estava jogado na porta do pronto-socorro, veio do interior e não tinha onde ficar. E ela ficou com muita dó e levou para casa.
Eu disse, então veja, gente, né? O ser humano, ele tem esse lado bom e positivo, e é isso que nós temos que olhar. Então olha o lado bom da sua amiga, não fica focando o lado negativo dela, porque pelo que eu sinto, você gosta dela. Então por que você ficar falando e divulgando este mal que está, né, envolvendo a nossa irmã? Então é importante que a gente mude o foco. Nós vamos conquistar à medida que nós formos fazendo esse exercício, porque nós temos tanto vício, existem vícios físicos e os vícios mentais. Um dos vícios mentais que nós temos é observar o lado negro de todas as coisas. Olha que história interessante que eu vou te contar. Conta-nos uma história que uma multidão estava passando por determinado local e ali eles encontraram um cachorro morto. E todo mundo já foi olhando logo aquelas coisas horrorosas, né? Da carniça de um cachorro. E gente, nossa, colocou a mão no nariz, olha o tanto de bicho nesse cachorro, que coisa podre, olha que cheiro fedido. E cada um falando uma coisa do cachorro morto. E entre aquela multidão havia um homem diferente, que olhou para aquele resto, né, de cadáver do cachorro e disse, olha que dentes lindos tinha esse cão. Nem a pérola mais branca do oceano tem a beleza desses dentes. E todo mundo olhou e disse, nossa, e é mesmo, os dentes dele era muito bonito. Dizem que este homem era Jesus. Então, gente, olhemos as coisas boas, o lado bom de todas as coisas. Somente quem tem a beleza interna e que já começou a conquistar essa pureza de coração, consegue enxergar aquilo que é belo no meio daquilo que parece que é tão perdido. Então, ter esse olhar voltado para o belo é um hábito, tá certo? E nós precisamos adquirir esse hábito, essa virtude, não é? De mudarmos o foco. Mudarmos o foco, olharmos o lado positivo das pessoas, tá certo? E não cultivar esse pessimismo que muitas vezes nós vemos pela mídia, nós vemos pela televisão, pela internet e pelos comentários. Ah, o mundo está uma droga, o mundo está aquecendo, nós vamos morrer pegando fogo e está tudo ruim, o ser humano está cada vez pior, a violência. Da onde isso? Que cegueira é essa que nós não estamos vendo que o mundo está melhor, que a fome diminuiu, que cada vez o homem é mais feliz em todos os aspectos, o avanço científico, tecnológico, o avanço moral, onde o ser humano começa a ser respeitado, amado como ele é, onde ele passa a ter liberdade de fato. Sendo que há 170 anos atrás, por exemplo, o negro era vendido em praça pública, né? As pessoas ainda eram escravizadas, o ser humano ainda vivia sob uma pressão social muito grande. Quem determinava com quem você ia casar era seu pai e sua mãe, você não tinha liberdade de escolher nem com quem você iria viver. Uma coisa absurda, né? Apanhar era muito comum, os pais baterem nos filhos, crianças apanhavam. Hoje em dia nós temos o direito da criança e do adolescente, né? Nós temos a Maria da Penha para os homens que batem nas mulheres e assim por diante. Então, o mundo está cada vez melhor. O que nós precisamos é criar esse hábito de enxergar o lado bom de todas as coisas e parar de focar a carniça, parar de focar o lado negro da vida, que tudo tem o lado negro e o lado branco, o lado bom e o lado ruim. Então, esse vício de olhar o negativo tem que acabar. Por exemplo, você está andando no shopping. Vamos colocar isso como exercício diário. Você vai ao shopping. Aí você vai passando, você vê uma pessoa. Primeira coisa que você vai olhar nessa pessoa, por exemplo, se ela tiver com um sapato horroroso, sabe o que você faz? Se você estiver sintonizado com o lado negativo da vida, é bater o olho no sapato dela. Que sapato horroroso, não é? Se você conseguir olhar o sapato dela horroroso, sendo que ela tem tantas outras coisas bonitas, é porque você está horroroso. Feio atrai feio, você vai enxergar o feio. Então você quer ser feio? Então fica olhando as coisas feias, que você vai ser cada vez mais feio, igual o sapato. Agora, por que não olha, quando você bater o olho nela, ignora o feio, olha o que ela tem de belo. Ah, ela é gordona. Ué, você está olhando negativo.
Você está olhando o estereótipo, você está olhando por fora. Quantas pessoas gordonas são lindas e magrinhas por dentro? E outras são magrinhas por fora e horrorosa, porque é gorda negativamente falando, tá certo? Não adianta ser bonita por fora e por dentro, né? Por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. Então, olhe, tente enxergar nesta gorda do sapato feio algo mais. Você vai olhar os olhos dela, por exemplo. Ela tem os olhos lindos. Você diz, nossa, que olho mais lindo, meu Deus. Então, foque nos olhos dela e veja, tenta enxergar a sua alma, não o seu corpo, que é a sua casca. Porque muitas vezes a gente está muito mais preocupado com a casca do que com a essência. Existem pessoas belíssimas por fora, mas por dentro, como são amargas ainda, como são tristes. Então, por que ficarmos focando, né, esse lado amargo, triste e focando a parte do estereótipo, de fora? Então, olhe o lado bom. Então, se você conseguiu, no shopping, enxergar os olhos dessa pessoa, eu diria para você, você está melhorando. Nós estamos conseguindo buscar o belo, não é? Em tudo que você olha, um papel jogado no chão, né? Você olha o shopping tão limpinho, um papel jogado no chão. Qual que deve ser a nossa atitude? Olha como o ser humano é nojento, não sabe ser educado, limpo. Nada disso. Diz, é a minha chance de ajudar a limpar o mundo e mudar. Abaixe, pega esse papel, vá até a próxima lixeira e jogue. Olha como você já está conseguindo olhar, né, o lado bom das coisas. Aquele lixo é a sua oportunidade de educar alguém e de educar você mesmo. Porque quantas vezes nós já jogamos papel no chão? Então, vamos corrigir os nossos erros, corrigir os erros que aparecem do semelhante. Esses exercícios, gente, são exercícios mentais, não é? Espirituais, que nos purificam o coração. Você sabia que a gente, para ficar forte, né, igual a gente malha na academia, a gente faz exercícios, por isso a gente fica forte. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos fazer exercícios. Isso é fundamental. E quais são os exercícios que nós fazemos para ficarmos fortes espiritualmente? São esses que nós estamos falando aqui agora, né? Os exercícios diários de estarmos na sintonia daquilo que é bom e não daquilo que é ruim. Em todos os lugares que você for, tenta descobrir o belo, tente ver o lado bom, tá certo? Não olhe o lado negativo. Ai, mas então eu vou ficar agora alheio, parecendo um bobó, olhando só coisa boa? Não, olhar o lado negativo todo mundo já olha. A gente ignora, tá certo? E avança dentro do contexto, tá certo? Isso é fundamental, que a gente fique, né, trabalhando isso em nós. Porque como nós temos o vício de olhar as coisas feias, a tendência é de voltarmos a olhar a mesma coisa. E dentro do olhar, eu queria que nós fizéssemos o exercício da fala também. Evitemos falar mal dos outros, porque quando nós falamos mal dos outros, seja de quem for, do governo, né, do clima, tem gente que fala mal até do clima. Essa cidade é um inferno, Cuiabá é o fim do mundo. Mas por que você está falando mal da nossa terra? Não é? Por que falar mal das coisas? Você quer atrair o mal para você? Então, evitemos, tá certo? Nesse exercício de ver, de enxergar o lado bom, então um exercício é esse, é trabalhar os olhos, focando sempre o quê? O lado positivo, o belo de cada coisa, né? Então esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente, mas você tem que anotar, porque muitas vezes a gente esquece, sabia disso? E aí a gente volta no mesmo vício de antigamente. Por isso que esse ano eu estou com a minha agendinha anotando diariamente todos os focos que eu estou dando e o exercício que eu estou fazendo, tá certo? E no final eu vou te ensinar um segredo de como eu estou conseguindo isso, tá certo? Mais um que eu quero te contar no final do nosso programa, mas você tem que ficar aí para mim te contar no finalzinho o que é realmente a chave para a gente não esquecer. Então, estamos trabalhando o quê? A nossa visão. Agora vamos trabalhar o quê? A nossa fala. Vamos parar de falar mal da vida alheia, ou das pessoas, do governo, de quem quer que seja. O mal não merece comentário em tempo algum, disse André Luiz. Mas você pode falar, Márcio, e a crítica construtiva? Não existe. Crítica é crítica. Quem somos nós para criticar qualquer coisa ou qualquer pessoa?
Você se acha no direito de criticar por quê? Você é perfeito? Só o perfeito teria direito de criticar. E nem o perfeito nos criticou, que era Jesus. Então, por que criticar? Ah, porque o governo rouba. Uai, e se você estivesse lá, será que você não roubaria até o dobro ou mais? Por que atirarmos pedras se nós sabemos das nossas imperfeições? Então vamos fazer o exercício de não falar mal de ninguém, de nada. Todas as vezes que nós falarmos mal, você vai pedir desculpa para você mesmo e mudar de assunto. Não vamos falar mal da vida alheia. Esse ano novo, vida nova, vamos começar com esse hábito? Quando nós começarmos a falar mal, nós vamos colocar água na boca para que a gente, enquanto não falar o bem, não tire essa água da boca. Ela vai ficar babenta, mas a gente tem que começar a fazer um exercício, tá certo? Até o Chico contou isso, foi muito interessante. O Chico foi visitar uma amiga dela, o Chico Xavier, e chegando lá ela disse: Chico, eu queria que você me desse uma dica. Todas as vezes que eu vou na casa da minha sogra, eu discuto com ela, eu brigo e a gente quebra o pau e eu não consigo, Chico. E eu oro, eu não consigo, eu brigo com ela todas as vezes. O Chico disse: então faz uma coisa, todas as vezes que você for na casa da tua sogra, você vai colocar água na sua boca antes. Entra e fica com a água na boca o tempo inteiro. Não tira a água da boca, beleza? Enquanto você estiver na sogra, está com a água. Se ela ficar muito babenta, você vai, troca a água, como diz o outro, né, do carburador, põe nova água e continua com a água na boca. Vamos ver se você vai brigar com a sogra, né? E assim ela fez. E ela depois encontrou o Chico de Chico, essa água é água sagrada. Porque toda vez que ela chegava perto de mim, eu, com a boca cheia d'água, não conseguia falar nada, não briguei com ela e ela ainda ficou preocupada que eu estava com aquele negócio na boca, né? Então, é interessante esses exercícios que parecem simples e até bobos, mas é importante. Então, eu convido que possamos falar o bem. Falar o bem das pessoas, eu posso? Pode, à vontade. Vamos então, quando encontrarmos para falar de alguém, vamos falar do lado bom. Se você encontrar um amigo, por exemplo, que vai falar, vamos supor, de fulano de tal. Olha, mas você viu como o Eduardo anda ultimamente, cara? Eu acho que ele está estranho, ele está usando droga, ele não... Entendeu? Aí começa a falar mal dele. Você fala: olha, mas você reparou que ele está melhor, tá? Ele está conseguindo trabalhar, né? Ele está conseguindo estudar. Sabia que ele está fazendo um curso? Ah, está fazendo um curso. Quer dizer, se ele está usando droga, isso é um problema dele, mas ele está conseguindo reerguer, ele está indo bem. Então, vamos fazer esse exercício de combater a maledicência, que é falar mal da vida alheia ou das pessoas, e começar a falar o bem. Pronto, isso é fazer o que Jesus disse, né? Purificar o nosso coração. Isso é muito importante que a gente comece a fazer esse exercício, igual de musculação. Para você ficar musculoso, tem que malhar. Então, você vai fazer o exercício mental de focar o bem. Já focamos no olho, já focamos agora o quê? Na boca. Agora, nós temos que focar no coração, tá certo? Trabalhar a pureza de coração e enxergar sempre o lado positivo de tudo. Vamos, no dia a dia, buscar essa máxima de Jesus. Mas é difícil nós conseguirmos, nesse mundo que nós estamos, ficarmos 100% conectados com o bem. É ou não é? Porque o mal, ele vai chegar até nós. Por isso é importante a nossa conexão com a fonte superior, né? Nos conectando com Jesus. Gente, quando eu não tinha noção de nada, e as pessoas falavam de Jesus, quando eu estava fazendo faculdade, por exemplo, eu achava isso tão careta, tão antiquado, entendeu? Eu achava que Jesus era uma palavra que não tinha nada a ver. Eu via aqueles evangélicos: Jesus é o Salvador. Meu Deus, esse pessoal é alienado mental, tem que estudar, não sabe o que fala. Mas à medida que os anos vão passando, nós vamos percebendo, né, que nós não sabíamos nada, que nós não sabemos nada e que a conexão com o Cristo é que vai nos dar essa fortaleza. Por isso nós precisamos ter uma religião, não importa qual, e a religião ainda é necessária.
tá certo? Como é necessária a vacina, como é necessário a injeção dolorosa, como é necessário uma série de coisas. É necessário ainda obturarmos dente, porque nós ainda temos dente. Enquanto nós temos dente, nós precisamos de dentistas, não é isso? Então, enquanto a terra está como está, nós ainda precisamos de ter uma religião. O dia que Jesus estiver em nosso coração, que o templo divino nosso eclodir-se, não precisamos ir mais em igreja nenhuma, tá certo? Porque nós seremos autossuficientes e o Cristo já estará instalado em nosso coração. Mas enquanto isso, nós precisamos dessa conexão com Ele. E esse é um dos segredos que eu tenho conseguido buscar, né, a essência no ser humano. Por pior que ele seja, é um assassino, é um bandido, mas se ele for tratado com amor, com carinho, com respeito, você vai ver que ele tem um lado bom, né? Ele ajuda as pessoas. Uma vez eu estava vendo sobre um dos bandidos que ficou mais famosos no Brasil, Fernandinho Beiramar. Olha que interessante. E me falaram, uma pessoa que conhecia o Fernandinho mais de perto, dizia o seguinte, que o Fernandinho ele era muito carinhoso com toda a sua família, né? Seus primos, com todas da sua família, ele cuidava com o maior desvelo e carinho. Ele muitas vezes passava a noite acordado, cuidando de um amigo baleado, ferido, sem dormir, como se fosse uma mãe cuidando daquele ferido. Então ele tinha essas qualidades que ninguém enxergava, só enxergava o lado negro do Fernandinho. Mas, gente, todo Fernandinho tem um coração e todo coração tem a sua pureza. Então nós precisamos começar a pensar nisso, né? Eu vejo às vezes os programas que falam da violência e as pessoas falam com tanta grosseria dos nossos irmãozinhos que estão na condição de assaltantes, de bandidos, né? Marginalizados na nossa sociedade. Será que se nós tivéssemos a história que ele tem, nós não seríamos iguais ou pior que ele? Então nós temos que olhar todos com esse olhar de compaixão. Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Os doentes é que necessitam de médico. Então, esses seres necessitam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso respeito. E com certeza, esse lado bom deles vai eclodir. Esse lado bom deles vai, com certeza, ajudar a gente a mudar o mundo. Por isso, nós não podemos julgar jamais quem quer que seja. E o nosso convite, então, para esse programa que estamos começando esse ano novo, com vida nova, é renovarmos a nossa faixa mental. Porque, gente, pensamento é energia. E se nós pensarmos no bem, nós estamos nos abastecendo de energia positiva. Se nós pensarmos no mal, nós estamos nos abastecendo de energia negativa. Logo, nós estaremos doentes, tristes e desanimados. Se nós buscarmos a conexão com o bem, tá certo? Fazendo o bem e pensando no bem, nós vamos nos conectar numa energia positiva. Tá certo? Pensa nos carros que estão saindo agora. Eles são híbridos, né? Combustível e eles ficam carregando à noite, né, as suas baterias. Você sabe como nós carregamos a nossa bateria? Orando. A oração é o quê? É pensar no bem, é conectar com o bem, é ajudando o semelhante, não é? Falando do bem, enxergando o lado bom das pessoas. Todas as vezes que nós nos conectamos com o lado belo da vida e com as coisas boas, é como se nós estivéssemos carregando a nossa bateria. Nós estamos nos enchendo de energia, entende? E nós seremos felizes, nós sentiremos paz, teremos saúde, equilíbrio. Então, as emoções, elas mexem com a nossa vida em todos os sentidos. Tá certo? Então, se você vive, por exemplo, um relacionamento difícil, né, com a sua família, seu esposo, seus filhos, e você vê defeito em todos eles, comece a olhar as qualidades e você vai ver que ele não é tão ruim assim. Uma vez eu conversando com uma senhora que queria
separar do esposo. Ela diz, Tomás, eu não aguento mais esse homem. Ele é muito grosseiro, sabe? Ele me atrapalha e eu acho que eu casei com a pessoa errada. Estou pensando em me separar dele. Eu disse, mas escuta, não tem alguma coisa boa? Não, John, eu detesto, até o jeito que ele come. Ele parece um porco comendo, aquela coisa horrorosa, tudo nele é feio. Eu disse, escuta, mas por que você casou com um homem tão feio assim? Você não viu isso antes? Eu acho que eu estava cega, sabia? A gente quando está apaixonado fica cega. Não enxerguei esses lados horrorosos. Eu disse, mas não tem alguma coisa nele que você acha bonito? Ele diz, os olhos dele são lindos. Isso eu não vou negar. Eu acho que eu me apaixonei foi pelos olhos dele. Eu disse, então faz o seguinte, todos os dias quando você levantar, não olha para a boca dele comendo, não olha para nada, olha para os olhos dele. Foca os seus olhos. Olha o lado positivo dele, né? Ele tem um lado bom. Por que você está olhando esse lado ruim de ser grosseiro, de ser não sei o quê, de não lembrar da data de aniversário de ninguém, que você falou que ele esquece tudo? Homem é assim mesmo, né? Por que você não olha o lado bom? Deixa eu perguntar, ele bate em você? Não, ele nunca me bateu. Eu falei, eu conheço homem que bate mulher e bate duro, entendeu? Até matar, tem uns que matam, tá certo? Ele nunca te deu uma surra? Não, Deus me livre. Eu falei, nossa, então ele não é tão ruim assim. E ele é trabalhador ou ele é daquele que fica só dormindo e deixa a mulher trabalhar para sustentar ele? Não, ele é trabalhador, sai cedo todos os dias, não deixa faltar nada em casa. Eu falei, gente, isso é uma virtude, não é qualquer homem que é assim. Eu tenho um monte de homem sustentado por mulher e que são preguiçosos para encrenca, entendeu? Então, esse é um lado positivo, que bacana. E ele ajuda você em casa? Não, ele lava os carros no final de semana, entendeu? Ele troca a telha, ele faz isso. Eu falei, nossa, que coisa boa. Então você vê que ele tem essas qualidades, né? Então eu fui buscando, né, perguntando para ela exatamente para que ela pudesse enxergar o lado bom. E à medida que eu fui conversando com ela, ela foi ficando assim, né? Aí eu falei, nossa, mas eu acho que o seu marido é um cara bacana. Ela falou, é mesmo, agora que eu estava prestando atenção nisso. E ela conseguiu olhar ele de maneira diferente, entendeu? Eu falei, tá vendo? Você está esquecendo as qualidades dele, é porque você está olhando só o lado negativo dele. Eu falei, assim, você sente que ele é né, o seu marido, na hora H funciona, como diz o outro, né? Como marido, né? Nossa, funciona direitinho. Eu falei, olha, eu conheço um monte que não funciona, na hora H não funciona. É igual aqueles carros bonitos, mas não anda, entendeu? Liquidificador lindo, mas não bate nada. Então, agradeça a Deus que você está com um homem, entendeu? Isso é raro, minha filha, vamos confiar, vamos olhar o lado bacana. E ela começou realmente a olhar e depois eu falei, para de olhar o lado negativo dele. Todo ser humano tem um lado negativo. Você acha que você trocando de marido, você vai pegar um perfeito, que não tenha nada disso, que faz tudo que ele faz e ainda tenha? Você acha que está fácil assim? Gente, não tem ninguém perfeito na Terra. Vamos colocar isso na cabeça. Não adianta a gente ficar trocando 6 por meia dúzia. Você vai pegar um que tem várias outras qualidades, mas também tem vários outros defeitos, que são defeitos diferentes, né? Então, vamos valorizar cada serzinho que Deus colocou em nossa vida. E se nós temos uma pessoa grosseira ao nosso lado, é porque nós temos que exercitar a educação, né? Ser gentil. Por que não? Até ensiná-lo. A melhor maneira é ensiná-lo. É igual uma amiga que ela falava com o marido dela, é muito grosso, diz que levanta de manhã, não dá nem bom dia. Vai levantando, ele falou, Tomás, meu marido é igual uma anta. Levanta, sai e vai indo para o trabalho como se ele fosse uma anta. Nem me vê, não dá nem bom dia para mim. Eu tô achando que eu tô morta, parece uma porta, entendeu? Não dá bom dia para mim. O senhor acredita isso? Eu falei, você dá bom dia para ele? Eu não. Ele é uma anta, não dá bom dia, então eu não dou bom dia. Eu falei, então é anta com anta, porque anta que não cumprimenta a anta. Porque que a hora que ele levantar, você diz, bom dia, meu marido, tenha um bom dia. Vai falando bom dia até que uma hora ele aprende a falar bom dia, não é? Eu acho que o exemplo, ele transforma as pessoas. Mas eu vou tentar. Depois tentou, não conseguiu, e aí ela veio em mim e disse, olha, não adianta, ele é uma anta. Eu falei, anta não aprende rápido assim não, vai dando bom dia que um dia ele responde, né? E quando foi um dia ele respondeu, dia do aniversário de casamento. E ele respondeu e trouxe flores para ela. Olha que interessante. Então, gente, é necessário que a gente faça esses exercícios diariamente. Eu fiquei de contar para vocês o grande segredo. Sabe qual é o grande segredo? Todos os dias na minha oração, eu não saio de casa sem fazer essa oração. E eu falo, Senhor, no silêncio deste dia que começa, queremos te pedir força, paz e sabedoria. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor.
e vermos, além das aparências, teus filhinhos como tu mesmo os vê, e assim não vermos senão o bem em cada um. Então eu peço a Deus que eu só quero ver o bem em cada um, que eu não quero ver a maldade. E eu estou conseguindo. A oração mudou minha vida. É a arma mais poderosa que nós temos. Então ore e Jesus vai te ajudar e nós vamos conseguir, ok? Fica aí esse lembrete, né? E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já com as perguntas sobre esse assunto. Não saia daí. Gente, olha que bacana esse convite que você vai receber agora, né? Para um estudo muito importante para você e para a nossa vida. Vamos lá. A nossa visão é tão desesperada, tão acelerada do momento, que aquilo ali acaba nos adoecendo. E aí o Espiritismo traz uma paz, um entendimento que traz o carinho, né? E uma gratidão enorme pra gente. Trouxe uma vivência mais suave, mais leve. Entendo por que neste momento, para que eu vim, para onde eu vou, por que eu estou Luiz neste momento. Todas essas perguntas me eram feitas, a resposta eu encontrei nas obras de Allan Kardec, no Espiritismo. E você esclarecer essas dúvidas te dá uma força para seguir em frente, uma força para continuar lutando, continuar indo no caminho do bem. A gente estuda várias questões, desde o que é Deus, ao que nós somos, né, como corpo, espírito, de onde a gente vem, para onde que a gente vai. Das trevas para a luz, da ignorância para o entendimento de uma vida melhor, de uma compreensão. É bom quem tem ansiedade, pânico, depressão. Eu acho que até os vícios em si, o curso de noções básicas vai auxiliar bastante. Trouxe luz, trouxe vida, trouxe razão de viver, sentido. O ambiente na casa espírita é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo. É como se você estivesse em casa, sentado no seu sofá, conversando com seus familiares. Acaba ajudando a gente a ter uma vida mais calma, mais fluida. Transformando o meu conhecimento, o meu autoconhecimento, num ser humano melhor. E por isso faço esse convite a todos vocês que estão sentados à beira do caminho, às sombras da ignorância, para que venham à casa espírita. Viu que interessante esse vídeo? Esse vídeo é um convite para você fazer o curso, né, na Escola de Estudos Espíritas. Para você ter ideia, nós estamos hoje no Vantuírio Freitas com uma escola que funciona todos os sábados, das 17h30 às 20h30, um horário neutro, um horário que não atrapalha nada, e nós temos 500 alunos. Esse ano eu vou dar de novo o curso Noções Básicas, totalmente gratuito, tá certo? Estaremos lá no Vantuil. Mas se você acha o Vantuil longe no 1º de março, nós temos o curso em mais de 20 lugares diferentes. Nós temos no Pedra 90, temos aqui no Cochipó, nós temos na Várzea Grande, nós temos em vários lugares da cidade. Você ligando o nosso telefone, você vai dizer onde você mora e nós vamos dizer qual o local mais próximo para você ir fazer o curso. É óbvio que eu não conseguirei estar em todos, estaria apenas no Vantuil, mas em todos os lugares tem pessoas capacitadas, gabaritadas para oferecer para você. E com certeza você vai ver que a sua vida muda. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos em busca dessa verdade, gratuita. Agora, isso não significa que a verdade esteja só com a doutrina espírita. Busque ter uma religião. Nesse ano que começa, se você é católico, procure a igreja, vá aos domingos, pelo menos, confessar, receber a hóstia, estar em conexão com Deus. Se você é evangélico, procure, retorne à sua igreja, tá certo? É importante essa conexão com Deus, tá certo, gente? Muito importante. Então, lembremos a esse convite.
Então vamos agora às perguntas sobre o nosso tema, bem-aventurados que têm puro coração. Vamos ouvir a primeira pergunta. Oi, Márcio, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu tenho uma dúvida em relação a algum capítulo do Evangelho. Se o Espírito é eterno, nós temos várias reencarnações e o símbolo de pureza, né, a referência de pureza que Jesus nos cita é uma criança. Mas, por exemplo, assim, um assassino em outras vidas ele vem e reencarna. Como que o coração da criança é puro? Muito bacana, Rafael, a sua pergunta. Na verdade, Jesus toma a criança como símbolo, né, de pureza no sentido da humildade que ela tem, da docilidade, da flexibilidade, de mudar, né? Mas não significa que a criança seja pura, né? Porque se todas as crianças fossem puras, qual o objetivo de deixá-las viver para se tornarem impuras, né? Teoricamente, matando todas as crianças, iriam todas puras para o céu. Por isso que não a criança, ela não significa que ela é pura. Jesus tomou-a como exemplo de docilidade, de humildade. Uma criança chega, senta no chão, ela é simples, tudo que você fala, ela acredita, então ela é dócil. É nesse sentido que Jesus fala, não que ela seja uma criança pura. Até eu não sei se você lembra dessa passagem, que uma das mães, ouvindo isso, disse: mestre, então eu queria que o meu filho estivesse à direita do Senhor no céu, assim. Ele diz: não, isso eu não posso, porque só o meu Pai pode determinar quem ficará à minha direita ou à minha esquerda, tá certo? Então Jesus logo em seguida fez essa colocação, dizendo: não é bem assim, tá certo? Então é isso que é importante a gente entender. Mas você falou uma coisa interessante, o assassino, aquele bandido que matou diversas pessoas, muitas vezes reencarnam como nosso filhinho, tá certo? Onde a gente o ama tanto, muitas vezes até nos assassinou em vidas anteriores, mas a nova reencarnação dá nova chance de uma nova vida, de um novo começo, sem aquela mácula, sem aquela tristeza do passado. Lembrar o passado seria catastrófico, por isso que nós não lembramos o que nós fomos em outras vidas. Isso para quem acredita. Se você não acredita, não fica preocupado com isso não. Eu sou Regina, doutor Márcio, parabéns pelo programa, que meus parentes, por exemplo, todos estão assistindo e adorando. Então eu queria fazer uma pergunta seguinte: que comportamentos diferenciam uma pessoa que, por exemplo, estuda 5, 6 anos do Espiritismo, daquela pessoa que não estuda? Há uma diferença nisso, nestas pessoas? Oi, Regina, obrigado pela sua audiência, pela sua família estar conosco aí juntos. Uma alegria estar te vendo, Regina. Você é uma pessoa muito querida, que a gente ama muito. Regina, você fez uma pergunta interessante. Se uma pessoa que já está há mais de 6 anos estudando o Espiritismo, se ela teria uma conduta diferenciada de uma pessoa que não estuda? Depende do grau evolutivo, porque existem pessoas que podem estudar 30 anos e elas ainda não conseguem ser, quem gostaria de ser. E pessoas que nunca estudou absolutamente nada são dóceis, são educadas, são gentis e são muito melhores do que essas que estudam o Espiritismo, qualquer religião. Por quê? Porque elas já têm uma evolução conquistada de vidas anteriores, não é? Muitas vezes, aquela pessoa que já nasce com uma bagagem de vidas anteriores. Um exemplo era Beethoven. Beethoven, aos 7 anos, tocava piano melhor que o seu mestre, que tinha 50 anos de piano. Por quê? Porque o que nos consta é que Beethoven tinha sido pianista há mais de 10 encarnações tocando piano. Então, se você fosse comparar com o mestre Antônio, que era o mestre dele tinha 50 anos de piano só dessa encarnação. Mas o Beethoven teve 10 encarnações, quer dizer, 10 vezes 50 anos são 500 anos de piano. Então, não se comparava com Beethoven. Assim é no processo de educacional e de formação, Regina. Tem pessoas que têm muito estudo, muita bagagem, mas ainda cometem erros gravíssimos. E pessoas que não têm nenhuma e não cometem. Mas é óbvio que o estudo facilita para que você seja diferente. À medida que você vai estudando e exercitando, você vai se tornando melhor e diferente. Tá certo? Então, muito bacana a sua pergunta. Vamos à próxima pergunta. Olá, tudo bem?
assisto seu programa, né? Gosto de participar agora hoje, né? Que é uma honra. E gostaria de saber como que nós, né, podemos continuar humilde, né? Se estamos vivendo num mundo que precisamos de status, de posição, para a gente poder trabalhar. Oi, Marinalva, tudo bem? Como você está? A sua pergunta é maravilhosa, Marinalva. Neste mundo, as pessoas vivem em busca de status, vivem em busca de destaque, em busca de dinheiro, em busca de títulos. Mas normalmente essas pessoas, elas acabam não encontrando, sabia? As pessoas que encontram tudo isso são as pessoas que procuraram a essência divina, que buscaram o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado, disse Jesus. Então, nós precisamos entender que não é correndo atrás disso que nós vamos conseguir viver neste mundo. O inverso. Aqueles que aprendem a abrir mão de tudo isso e não se preocupam com isso, é as que vivem melhor. Porque ficar vivendo de aparência, querendo no mundo se destacar em relação aos outros ou ser melhor que os outros, não é legal. Nós temos que ser iguais aos outros. Nós temos que lutar para que a nossa sociedade seja justa e igualitária, que ela não seja tão desigual. E este é o sentido da vida. Porque de que adianta sermos tão ilustres da terra, com tanto título, com tanto dinheiro, se no mundo espiritual não somos nada? Porque aqui é tão transitório. Então, Marinalva, apesar do mundo nos levar a querer vivermos assim, nós temos que nadar nesse sentido contra a correnteza, sermos diferentes, buscarmos a simplicidade, o trabalho como a nossa bênção de cada dia, tá certo? Esquece os títulos de doutorado, de pós-doutorado, isso não faz ninguém. Título não faz a pessoa é o que é por dentro. Não é? O coração dela é que manda. Eu conheço pessoas tão simples, eu conheço uma doméstica que tem um coração tão puro e que eu tenho certeza que o homem mais rico desse estado, no plano espiritual, não conseguirá chegar nem aos teus pés, nem para beijar-lhe os pés, só para você ter uma ideia. Então, é tão relativo isso, né? Por isso que Jesus nos fala da pureza de coração. É isso que vale. Não adianta ter títulos e méritos e honras, se o coração está pobre, está sujo, vamos assim dizer. Olá, doutor Márcio, tudo bom com o senhor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A expressão que Jesus diz, devemos ser pobres de espírito, como é que a gente pode conceituar essa expressão aqui na Terra, no mundo material, pobreza de espírito? Oi, Edna, sua pergunta é muito legal, né? Porque é verdade, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não quis dizer que é bem-aventurados aqueles que são ruins, porque, teoricamente, quem é ruim seria pobre de espírito, né? Uma pessoa rica espiritualmente é o que todos devem ser, tá certo? Agora, Jesus faz essa referência exatamente falando dos humildes, dos simples, como dessa doméstica que eu citei o exemplo, tá certo? Esse é o pobre de espírito que Jesus fala. Não é aquele que não estuda, aquele que, entendeu? Nada disso. Então, nós devemos lutar para sermos ricos de espíritos, tá certo? Mas sem a vaidade, sem a arrogância, sem a prepotência. Porque se nós tivermos isso, nós não seremos ricos, já seremos pobres. Então, nesse sentido que Jesus diz, né? Que nós temos que ficar em alerta para que essa pobreza, né, não seja a pobreza do coração, mas a pobreza simbolizada pela sociedade. Porque antigamente as pessoas diziam, essas pessoas que ficam mexendo com religião são pobres de espírito, que não tem o que fazer, que não estudaram, esse polvinho aí. Esse polvinho que Jesus fala que são bem-aventurados, né? Se eles estiverem, óbvio,
conectados com Deus. Porque se você não estiver com Deus, né, não adianta você ser pobre. Tá? Porque o Evangelho fala, né, Jesus fala que lá na passagem que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Se levarmos isso ao pé da letra, por exemplo, não vai sobrar um, porque nem um camelo passa no fundo de uma agulha. Na verdade, a palavra camelo simbolizava, na verdade, sabe o quê? O pelo do camelo. Lá ele fala do pelo do camelo passando no fundo de uma agulha, tá certo? E isso a gente sabe que o pelo do camelo, dependendo da agulha, ele consegue passar. Agora, o camelo passar é impossível. Então, Jesus faz essa referência, tá certo? Em relação a essa questão. Então, eu conheço muito pobre que vai estar bem no plano espiritual e conheço pobre que vai estar mais pobre e muito pior. E rico que no plano espiritual vai estar mais rico do que está na terra. Sabe por quê? Porque é um rico que ajuda o semelhante, um rico que é rico também de alma, né? Ele é rico de dinheiro e rico de alma. Eu conheço muitos ricos e conheço muitos pobres. Por exemplo, Beccari que foi o fundador, né, o construtor desse canal que eu estou falando. Beccari, que desencarnou. Né? Eu tenho um carinho enorme por ele, porque Antero levou ele na nossa obra há alguns anos atrás, e chegando lá, ele olhou toda a obra e disse, Dr. Márcio, essa obra é de Deus, e eu vou ajudar essa obra. E nos ajudou durante anos a fio. E eu disse, Beccari, você é um dos poucos ricos que eu conheço, porque a maior parte dos ricos que eu conheço são pobres. Então, você é rico, meu amigo, porque você enxergou que aqui tem Deus e aqui tem Deus de verdade. Então, é nesse sentido, Edna, que Jesus quis dizer. Nós não temos que ser pobres de espírito, nós temos que ser ricos espiritualmente. Mas foi só uma referência que Jesus fez, tá certo? Uma comparação no sentido de humildade. A referência aos pobres de espírito, ele está referindo aos humildes, aos simples de coração. Ok, Edna? Bacana a sua pergunta. Então, vamos, nesse momento, a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, esse convite é importante. O que você vai fazer nesse carnaval agora? Você vai pular? Você vai para o sítio? Você vai fazer o quê? Por que você não aceita esse convite? Olha esse convite nosso para você. Vamos lá? Pecador. Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha. Ama e serve. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Este ano nós estaremos em São Paulo. Queremos convidar você, nós vamos em mais de 700 cuiabanos para São Paulo. Como que você faz para participar? Quanto você gasta para ir a São Paulo? Por exemplo, a inscrição custa R$ 150, que está incluída a refeição, a alimentação dos 4 dias de carnaval, todos os dias, tá certo? Já está incluído o material didático e a sua hospedagem. Você pode se hospedar na faculdade, tá certo? Assim que nós vamos. Nós estamos indo em mais de 700 cuiabanos para lá. Então, a inscrição custa R$ 150, já para a alimentação de todos esses dias e tudo, café da manhã,
hospedagem nossa na faculdade vai ser em Osasco, São Paulo. Vai ser em 2 locais, Séries e São Paulo. Nós estamos indo para São Paulo, os cuiabanos, estamos indo em massa para São Paulo. Inclusive eu estarei lá, trabalhando na cozinha. Queria fazer um convite para você, vem trabalhar conosco, vamos juntos para essa Concafras. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Todo ano o carnaval é mais ou menos igual. Por que você não muda? Vamos fazer essa mudança. É só você entrar e fazer a sua inscrição pelo site www.concafras.com e você faz a sua inscrição. Entrando em contato conosco, nós temos ônibus que estão levando as pessoas para São Paulo. Custa R$ 380, ida e volta para São Paulo. Olha que interessante, só isso para você ir e voltar, tá? Então fica esse convite aí para você. Se você quiser. Agora, você pode ir de avião, pode ir com ônibus particular ou de carro, tem muitas caravanas indo de carro, tá? Então eu faço esse convite. Não vamos deixar de participar agora em fevereiro, tá certo? Desse evento. Nós temos católicos indo para o encontro de Vinde Verdes, evangélicos indo para as suas confraternizações nesse período. Nesse período a gente reúne seres que são almas afins, tá certo? Então, quem gosta de trabalhar no bem, são mais de 140 cursos para você fazer, com teoria e prática. Maravilhoso! Sua vida será outra depois da Concafras. Eu faço esse convite para você, independente da sua religião, independente de onde. Vamos! E se você não for e não levar seus filhos, você corre o risco de que eles caiam aonde? Nas festas mundanas, lá adquirindo, conhecendo drogas, muitas vezes, engravidando antes da hora, combinando com gravidez desejada, enfim. Se nós não direcionarmos aqueles que amamos para o caminho do bem, as trevas, com certeza, vai levar para o caminho do mal, ok? Não estou dizendo que todo carnaval é mal não, gente, mas cuidado com o que pode acontecer no carnaval. Gente, vamos ver agora, nesse momento, um vídeo muito interessante. Vamos lá? Seja bem-vindo, meu irmão. Desencarnado recentemente, sem nenhum conhecimento acerca da morte, permaneci em minha própria casa, vinculado ainda principalmente à minha esposa, que sem conhecimento algum permanecia como eu, desamparada e com muitas dores. Eis que num domingo, próximo ao dia de finados, batem em minha porta 2 jovens e se apresentam como caravaneiros da campanha de fraternidade Alta de Souza. Deixam uma mensagem, explicam o trabalho e assim que partem, a minha esposa começa a ler. A mensagem falava sobre desencarnação. Foi dessa forma que eu recebi os primeiros esclarecimentos sobre a minha atual situação e pude buscar, através da prece, o socorro para a minha condição. Foi amparado e trazido pelos trabalhadores dessa casa que realizam essa campanha de luz. Participei das palestras, das reuniões, junto aos caravaneiros. E hoje, com muita alegria, me tornei um trabalhador espiritual dessa casa. Graças a Deus, irmão. Gente, que bacana, né? Lindos casos da campanha de fraternidade Alta de Souza. Eu mesmo já vivenciei inúmeros casos. Você sabia que tem pessoas que desencarnam e ficam nas suas casas durante anos, sem sair para lugar nenhum, morando junto com os outros, passando as dores, a tristeza, passando tudo, não é? Então, certa feita, numa campanha aqui em Cuiabá,
eu me deparei com um homem que saiu numa maca, levado pelos espíritos, que tinha sido assassinado há 10 anos atrás e ainda estava morando na sua própria casa, junto com a sua esposa, onde ela sentia o cheiro dele todas as noites. Olha que interessante. E foi na campanha Alta de Souza que esse espírito foi resgatado e levado para o plano espiritual. Então, a campanha Alta de Souza, gente, é um trabalho maravilhoso. Se você não tem na sua casa, implante esse trabalho, tá certo? E até foi interessante que um amigo evangélico perguntou se ele poderia implantar a campanha Alta de Souza lá na igreja dele. Eu disse, lógico que pode, vamos juntos implantar essa campanha. Ah, mas eu não queria colocar Alta de Souza, eu queria colocar campanha Jesus no Lar. Pode ser? Eu falei, ótimo, o importante é fazermos a campanha, né? Então fica esse convite para você, gente, conhecer o nosso trabalho, ok? Tudo que nós falamos está nos livros, então hoje nós queremos recomendar para você alguns livros importante. Esse livro, Renúncia, é extraordinário. É um dos livros mais lindos que eu li em toda a minha vida. Alcione, que é a personagem principal, ela vai marcar tanto a sua vida que eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente depois, porque você nunca mais vai esquecê-la. É um romance mediúnico, psicografado por Chico Xavier, aonde conta a história de um espírito que sai de Sírios e vem resgatar sua alma gêmea na Terra. É muito linda a história e tem tantas lições sublimes. Leia esse livro, vale a pena. Temos também outro livro, Bairro dos Estranhos. Esse livro fala-nos da importância do mundo espiritual, o que acontece após a morte, né? É o Bairro dos Estranhos, um livro pequeno, fácil de ler. Você que está começando a conhecer o Espiritismo vai apaixonar por ele. Leia esse livro, depois você me conta como valeu a pena. E, por último, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de cabeceira que a gente deve ler todos os dias. Márcio, eu não gosto desse negócio de espiritismo. Então leia o Novo Testamento de Jesus. Coloca ao lado da sua cama e todo dia lê um versículo, né? E pense nele, tá certo? Então, com certeza, esse alimento da nossa alma, que é o Evangelho de Jesus, tem que fazer parte do dia a dia da nossa leitura diária. A leitura renova, a leitura fortalece, a leitura nos traz a pureza de coração que Jesus nos ensinou. Gente, todo semestre, início de semestre, nós temos um tratamento chamado de cirurgia espiritual, que na verdade é um tratamento gratuito, aonde a gente chega na sexta-feira e sai no domingo e recebe o tratamento. Doenças que são doenças da alma, doenças incuráveis do ponto de vista médico, nós temos conseguido resultados extraordinários nesses tratamentos. Então, esse dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro serão as nossas internações. Teremos em 5 lugares em Cuiabá, tá certo? 5 casas espíritas diferentes. É totalmente gratuito, você não paga nada, você vai ficar lá conosco internado durante os 3 dias, comendo, bebendo e dormindo conosco sem pagar absolutamente nada. E vale a pena você participar. É só você entrar em contato conosco, ali está, fazer a sua triagem, tá certo? E você vai participar. No bairro 1º de Março, no Vantuil, vai acontecer também no Pedra 90, vai acontecer aqui no Cochipó, no Mãe Zeferina, vai acontecer na Várzea Grande também, tá certo? No Bezerra de Menezes, a internação. Então, nós estamos convidando você, se você quiser fazer essa cirurgia espiritual. Você tem uma doença que não pode operar, você tem uma doença que o médico disse que não tem jeito, não é? Então é a chance de você se dar o direito de passar por um tratamento espiritual. Quantas curas nós temos tido, é algo surpreendente. Então, fica esse convite para você, tá certo? Mas saiba que existe uma triagem. Você vai procurar e vai ser feita uma triagem para ver se é realmente o caso de internar ou não, tá certo? Mas queremos deixar esse convite para você, né?
se dá essa chance. Agora, mas pode assistir depois. Então, entrando na internet, você coloca lá Vantuil de Freitas e nossos vídeos vão estar lá, né, no YouTube, onde você pode acessar a hora que você quiser. Então, nos ajude a divulgar, né, esse trabalho de levar Jesus aos corações. Então, nós queremos te agradecer e fazer um convite para o próximo programa, que o tema vai ser Deus. Você vai ficar surpreso com esse tema, que parece que a gente já sabe tudo sobre Deus e nós não sabemos nada. Vale a pena, não perca a semana que vem, nós vamos estar falando sobre Deus, um assunto interessantíssimo, vale a pena. Todo mundo foi criança, ser tão frágil e sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o Evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do Mestre que aconselha a semelhança, como a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Vamos nesse instante fluidificarmos as nossas águas. Você, na sua casa, pode fluidificar a sua. A oração tem um poder incalculável. Nós conseguimos transformar água em medicamentos. Vamos nesse instante? Deus de amor e bondade, coloque nessa água todo o alimento necessário para a nossa alma, o medicamento que cure as nossas dores e as nossas enfermidades, a nossa tristeza, que o Senhor coloque aqui alegria, esperança nessa água, para que possamos não só receber a cura material, mas espiritual. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam de